Me diz uma coisa, você deve ter a tua religião, né? As eleições que terminaram agora há pouco aqui no Brasil provavelmente te movimentaram em escolhas políticas, em adesões, provavelmente, de um lado ou de outro, né? Você tem suas ideias, você tem as pessoas que você admira. Aqui na internet mesmo, quantos pensadores na internet? Quanta gente dizendo é isso, ou não, é aquilo. E isso se projetando nas discussões de faculdade, de escola, de família. Quanta gente na mesma família, em grupos de WhatsApp familiares, por exemplo, brigando, né? Porque um tem certeza que é isso. E o outro diz, não, você é burro, eu sei que é aquilo. Eu não sei se você se sente muitas vezes no meio dessas verdades, dessas ideias absolutas, em todas as áreas, tentando fazer com que você faça uma escolha. Você tem que escolher, ou é isso ou é aquilo. Uma das críticas que às vezes eu recebo aqui nos meus vídeos é que como é que você é capaz de dizer isso se você não está partindo de um absoluto, de uma ideia, de uma certeza? Muita gente, tem um vídeo meu, aquele Você Não Vai para o Céu Nem para o Inferno, que comenta dizendo assim, entre acreditar em você e em Deus, eu sou muito mais acreditar em Deus. E eu penso, esse cara tem razão. Claro, entre eu e Deus, melhor acreditar em Deus. Lógico, quem sou eu para rivalizar com Deus? Mas aí eu fico pensando assim, o que essa pessoa acha que é acreditar em Deus? Qual é a certeza que faz com que essa pessoa, a partir dessa ideia, dessa crença, dessa fé, dessa religião, desses hábitos morais, dessa cultura, enfim, pensa que é Deus? É um livro, é uma igreja, é alguém, seja lá o que for. É sempre a interpretação de alguém em relação àquilo que se chama de absoluto. E esse mundo que a gente está vivendo aqui na internet, por exemplo, é um reflexo disso. Gente cheia de certeza, gente cheia de verdade, de absoluto, tentando de maneira angustiada provar sua verdade em detrimento do outro, que é o meu inimigo, porque pensa diferente. Eu não estou aqui para dizer verdade, eu não estou aqui para dizer qual é o caminho. Até você pode me perguntar, então isso que você está dizendo é uma verdade? É, mas é a minha verdade. E a minha verdade está em movimento. Eu já tive tantas. Desde que eu nasci até hoje, eu estou com 44 anos. Quantas ideias, quantas verdades, quantas certezas, quantas coisas que eu achava que eram boas e depois eu mudei de ideia, e o contrário também. Eu estou em movimento na vida. É como se a gente estivesse descrevendo um cenário, pensando que o que a gente faz é um absoluto. O cenário é isso. Sem levar em consideração que o cenário não é isso. É só mudar minimamente a minha perspectiva que o cenário vai mudar. Por isso a descrição de um cenário não descreve o cenário, mas descreve a mim, especialmente o ponto onde estou. E mesmo que eu não me movimente, que eu fique parado naquele ponto, a Terra está em movimento. O clima vai mudar. Existe uma entropia que vai mudar aquela casa, que vai mudar aquela árvore, que vai mudar o ambiente, e ele vai ser outro, ele jamais será fixo. Então, mesmo que eu não me permita o movimento, o cenário se movimentará. Então, no meio disso tudo que eu quero dizer para você aqui bem rápido, é que talvez seja importante você se abrir e permitir dúvidas mínimas, partindo de uma coisa muito simples. Tudo que nasce das pessoas, e tudo nasce das pessoas, as ideias, a religião, a política, os sistemas, as ideologias, tudo que nasce das pessoas, reflete aquilo que as pessoas são, como o cenário descreve o ponto onde estou. E todo mundo, sem exceção, incluindo as pessoas que você tanto admira, são carregadas de coisas boas e outras não. Tem gente que chama de sombras ou de luzes. Pode ser um jeito meio místico para descrever uma condição ambivalente que todos nós carregamos. Por isso, nenhuma pessoa, nenhum sistema, nenhuma ideia, nenhuma cultura, nenhuma crença é impermeável. Tudo, de alguma maneira, está exposto ao olhar crítico daquele que gosta, mas se permite a dúvida, daquele que aceita aquelas ideias. Mas, apesar disso, não se joga num poço de absolutismo, onde as ideias não podem ser jamais questionadas. Todas as ideias refletem as mentes que as interpretam, o ponto onde estamos. E a sociedade é assim. Aquilo que era absoluto na sociedade, as leis da sociedade, do ano 1750, a fé,
da sociedade do ano 1200, o que fazia sentido na religião, na política, na ética, na relação entre os cidadãos, enfim, o que era aceito entre as pessoas, até no comércio, enfim. Em 1312, é muito diferente do que é hoje. Não era pior, não era mentira. Era só um ponto de vista daquela sociedade que vivia naquele tempo e que tinha as suas ideias, os seus costumes, os seus valores, as suas certezas, as suas verdades, como as que temos hoje. E reflete o ponto onde estamos. Daqui a pouco eu não sei mais o que será. A gente está em movimento. A sociedade de hoje é muito diferente da sociedade de 10 anos atrás, de 20, de 30. Muitas coisas mudaram e eu mesmo às vezes me sinto exilado de tempos que para mim eram mais simples de entender. Eu que fui expulso dos anos 70 aos 6 anos, fui expulso dos anos 90, dos anos 80 aos 15 para 16. E assim a gente vai indo de tempos em tempos, entendendo o mundo de maneiras absolutamente diferentes, porque a gente também vai mudando, o mundo também vai mudando. E a gente se sente perdido muitas vezes nesse movimento incessante, louco e inexorável da vida. Talvez, e esse vídeo é só para te lembrar isso, talvez esteja faltando nesse tempo de tantas ideias, de tantas certezas, de tantos absolutos, tão rarefeitos, tão pequenininhos, tão no tempo de um vídeo do YouTube, né? Que a gente tenha se permitido, que a gente tenha se desconectado da possibilidade de parar, de pensar, de duvidar, sem medo, sem culpa, de se questionar, sem o peso de que como você questiona essa verdade, simplesmente com a curiosidade de uma criança que olha e pergunta, mas por quê? Para quê? Por quê? Para quê? Isso é a verdade? O que é a verdade? Será que não está faltando um pouquinho isso na gente? Para onde isso nos levará? Eu não penso isso com uma mente pragmática. Eu não estou dando aqui os passos para te levar a algum lugar. Eu só estou tentando abrir uma frestinha na sua mente tão sedimentada de certezas e de ideias absolutas para que você reflita sobre a possibilidade de que existam outras ideias, outras verdades, outros absolutos. Eu não sou um cara relativista, não estou tentando aqui relativizar tudo. Eu acredito em absolutos. Mas eu acho que o absoluto é uma pedra tão pesada, é uma pedra de tantas toneladas que eu não sou capaz de suportar. Se eu ou você tivéssemos acesso de maneira ampla e macro àquilo que se chama de fato de verdade, eu não tenho nenhuma dúvida que a gente não conseguiria nem interagir. Nem nós e nem na sociedade. Nós não caberíamos nesse sistema. Não usaríamos essas roupas, não teríamos os nossos trabalhos, não usaríamos essa linguagem. A verdade esmagaria tudo isso. Porque tudo isso que a gente usa para se relacionar, todo esse pensamento, é uma construção linda, uma construção de movimento, de tempos, de uma raça, de um povo, que nós chamamos de humanidade, que a partir dos seus erros e acertos, das suas dúvidas, das suas crenças, da sua fé, das suas certezas ou incertezas, criou isso, esse ponto onde hoje nós estamos. E vai construindo, a partir desse movimento, lasquinhas dessa verdade. A verdade por completo em relação ao tempo, ao espaço, à ética, à moral, à fé, ao certo e ao errado não seria permeável para o nosso cérebro, para a nossa mente. Nós nos escandalizamos minimamente diante de qualquer tipo de questionamento que de alguma maneira desestruture aquilo que a gente convencionou chamar de absoluto ou verdade. Por isso, as nossas verdades são pedaços dessa pedrinha. Nenhum desses pedaços é a pedra inteira. Mas a somatória desses pedaços talvez juntem um pouquinho mais, né? Fique um pouco mais perto do que é a pedra inteira, do que é de fato a verdade. Você vai continuar a tua navegação aqui pela internet, você vai seguir a tua vida, enfim, nesse ponto em que você está vendo esse vídeo. Mas siga a partir de agora pensando nisso, né? Nós somos uma formiguinha, um ponto de vista, ou a vista de um ponto que em movimento vai construindo as suas ideias, vai construindo as suas verdades. Isso é lindo. Mas nenhuma das ideias e nenhuma das verdades representa a verdade no total. Essa a gente se aproxima um pouco mais quando assume em humildade a nossa condição mínima de gente que precisa dos sentidos, dos olhos, da boca, do tato, do pensamento, do cérebro, que precisa da cronologia, do tempo como organizador das minhas experiências. O tempo é uma mídia que faz com que eu me relacione com as minhas experiências, colocando ela no passado, no presente ou no futuro, enfim.
Mas isso jamais expressa a verdade absoluta. O próprio tempo já foi relativizado pela ciência. Talvez seja na hora da gente relativizar as causas das nossas brigas e das nossas certezas, sabendo que elas não estão apontando para o mundo, mas somente apontando para a gente. E quando a gente se enxerga, esse ponto que somos se expande. Contraditoriamente, quando a gente se abre para entender que a verdade é muito maior do que as minhas ideias e de que a consciência é muito mais ampla do que os meus pensamentos, a nossa relação com o mundo e com as pessoas muda. E se a gente fizer assim, eu acho que já pode ser um ótimo começo. Fique bem.